Fala jovinhos, pra quem não me conhece, eu sou Mike Carvalho, tatuador há 7 anos e eu tenho 26 anos de idade. Eu vou começar aqui falando pra vocês qual é o intuito desse canal. Um projeto que eu tô dando início chamado Tatuador Promissor. Muitos tatuadores, assim como eu, teve muita dificuldade no começo da carreira. Acabou prejudicando muito a sua evolução, tendo uma evolução mais lenta, né? Então, ó, a ideia minha é o quê? Postar bastante dica, bastante conteúdo que vai ajudar você a pular algumas etapas e até mesmo facilitar a sua evolução. E eu vou contar um pouco da minha história para você saber um pouco mais de mim e me conhecer. Só que antes disso, vou pedir um favor para você. Se inscreve no meu canal aí, ativa o sininho e vai acompanhando os vídeos, que eu prometo para você que você vai evoluir bastante com esse canal. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about. Então, galera, eu acredito que muitos tatuadores, quando eles se identificam com essa área da tatuagem, eles devem ter passado por um momento tipo no qual ele se identificou. No meu caso, por exemplo, eu me identifiquei com a tatuagem porque eu sempre desenhei. Sempre desenhei. A minha infância inteira foi desenhando. Era desenhos animados, era anime, era personagens de filmes. Então eu gostava muito dessa área de desenhos, né? Então por isso me despertou o interesse em conhecer um pouco mais sobre a tatuagem. Nos meus 16 anos de idade, eu já estava trabalhando, eu comecei a fazer um curso de desenho. Então eu comecei a aperfeiçoar um pouco mais as minhas técnicas de desenho. E aí todo mundo começou a falar: nossa, Mike, você tem muita vocação para isso, eu acredito que você vai trabalhar na área de artes. Aí eu ficava pensando, cara, área de artes, mas é uma área muito ampla, tem muita coisa, né? E aí foi quando eu me despertei meu interesse de querer fazer uma tatuagem em mim mesmo. Só que, minha mãe, a minha família tinha um puta preconceito com isso, né, mano? Mas é aquela coisa, né? Quando você coloca na cabeça uma ideia, você não quer sair dessa ideia, né? Então foi aí que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre tatuagem. E começou a despertar interesse em fazer aquilo, porque eu comecei a gostar muito daquela coisa de estar pesquisando tatuagem, vendo as artes que as pessoas faziam na pele dos outros. E aí foi quando tudo começou, quando eu comecei a pesquisar a fundo sobre isso. E aí despertou muito a minha paixão em relação à tatuagem. E eu queria muito entrar de cabeça nessa área. Quando eu fiz 18 anos de idade, que eu já estava trabalhando desde os meus 16, eu resolvi comprar um kitzinho de tatuagem. Meu primeiro kit de iniciante. Foi bem difícil convencer a minha mãe a ideia de eu comprar um kit de tatuagem, porque ela já sabia o que viria pela frente, né? Então, mesmo assim, eu já trabalhava, tinha acabado de ficar de maior, comprei meu primeiro kit. E aí foi onde eu comecei. Fiz o primeiro traço em mim, risquei minha própria pele, não ficou lá aquelas coisas, né? Fiz na madrinha do meu irmão, primeira tatuagem, em pessoas de fora, sem ser assim, a minha pele, né? E realmente não ficou bom, nem um pouco. E aí foi quando eu percebi que tatuagem não era fácil quanto parecia, porque até então eu vendo vídeos, vendo tutoriais, algumas coisas que apareciam na internet, apesar que tinha poucas coisas, né? Mas eu consegui achar umas coisinhas ou outras. Então eu vi que à primeira vista achava que era fácil, mas quando eu risquei, é muito difícil, é muito complicado. E aí foi quando eu falei, eu gostei disso, mas eu preciso estudar. Depois de ter riscado a minha e a madrinha do meu irmão, aí os vizinhos da minha região lá começaram a me procurar, meus amigos. Ah, mas faz um traço em mim, risca minha pele aqui, faz um desenho aqui, faz outro ali e tal. Então, eu comecei a me arriscar. Até mesmo porque as pessoas, eles sabiam que eu podia fazer algo a mais, né? Eles sabiam do meu potencial, até porque eu desenhava na pele das pessoas com canetinha. Então, eu conseguia reproduzir desenhos na pele das pessoas que ficava tão parecida quanto tatuagens de verdade. Então isso ajudou bastante a convencer meus amigos e meus vizinhos que eu poderia tatuá-los. Então, mesmo sem ter muita experiência. E aí foi quando eu comecei a tatuar bastante meus vizinhos, meus amigos e tal. E aí eu comecei até a cobrar, mas eu cobrava muito pouco, eu cobrava valor só para cobrir os materiais mesmo, até porque não tinha nem como cobrar muito, porque eu era totalmente limitado, eu não tinha experiência, não tinha estudo, não tinha nada, né? Então eu comecei a fazer. E assim eu fui vendo que estava tendo um certo retorno, por mais que era pouco, mas estava tendo um certo retorno, até porque eu fazia nas horas vagas, né? Eu tinha meu serviço por fora e eu trabalhava com tatuagem nas horas vagas. Então isso foi me dando um certo retorno. Aí foi na hora que eu comecei a perceber que poderia tentar investir de verdade na tatuagem, porque até então eu estava só me aventurando, né? E aí foi quando, com uns 20 anos de idade, eu estava trabalhando na empresa, já estava meio desgostoso da área. Aí eu fiquei naquela dúvida se eu queria trabalhar com a área que eu estava, que era a área de informática, ou se eu ficava na tatuagem, porque eu comecei a gostar muito daquilo, né? Porém, como eu já estava meio satisfeito com o serviço, questão de salário e tudo mais,
eu resolvi fazer um teste. Eu tirava poucas férias na empresa, né? Então nessa época eu pedi pro meu patrão me dar 20 dias de férias. E aí foi onde eu fiz o teste. Vou tatuar firme, né? Porque querendo ou não eu trabalhava só nas horas vagas com tatuagem. Então eu chegava do serviço 6 horas da tarde ou 7 horas da noite. E aí, tipo, era pouco tempo pra tatuar. E ainda mais pra estudar. Como que você estuda e tatua ao mesmo tempo? Então é meio difícil, né? Então eu resolvi fazer esse teste. Eu saí de férias da empresa e peguei minhas horas inteiras, né? Pra me estudar e tatuar. Inclusive, o dinheiro que eu recebi das férias, eu investi bastante em workshop. Fiz uns 2 workshops na época, que me ajudou bastante a clarear algumas dúvidas que eu tinha, né? Então eu comecei a tatuar nessas férias e pegando firme, pesado. Meu, depois de 20 dias, eu percebi que eu consegui tirar com tatuagem o que eu tirava na empresa. Eu falei, porra, mano, eu tô se matando de trabalhar pros outros, sendo que eu posso trabalhar com o que eu gosto, fazendo o que eu gosto e ainda ganhando mais, o mesmo que eu ganhava na empresa ou até mais. Aí foi a hora que eu decidi, mano. Aí foi a hora que eu falei pro meu patrão, ó, fiz um teste, gostei da experiência e eu tô disposto e focado a trabalhar só com tatuagem. Foi aí que eu tomei a decisão, cheguei no meu ex-patrão, meu antigo patrão, e conversei. Ele topou, ele aceitou numa boa, até porque eu já trabalhava com ele já fazia quase 5 anos. Ele sabia muito da minha índole, ele me conhecia, ele sabia da minha vontade, do meu gosto pelo desenho, pela tatuagem. Então ele me apoiou pra caramba também, no começo. E foi assim que tudo começou. Meu, eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei na minha mãe, nas pessoas que eram mais próximas de mim, falei, cara, eu vou sair do serviço. Querendo ou não, tava estacionado no serviço, tava ganhando até bem, pra mim na época era bem, né? Aí eu cheguei neles e falei, meu, eu vou sair da empresa, mano, e vou trabalhar com tatuagem, vou abrir um estúdio, com o dinheiro que eu recebi da rescisão. Meu Deus do céu, todo mundo ficou, tipo, pegando meu pé. Não, Mike, não faz isso não, é muito arriscado, e se não der certo, o que você vai fazer depois e tal? É melhor você ficar na empresa que é mais seguro. Mas, porra, mano, o que adianta eu ter segurança numa área que eu não tava mais contente? Sabendo que eu poderia trabalhar com o que eu gostava. Então, meu, foi complicado, tipo, eu ter que ir contra algumas opiniões, ter que ir contra até mesmo minha mãe, na época ela não gostou tanto da ideia. Mas ela também nunca me embrecou, ela nunca falou assim, não, Mike, você não vai fazer isso. Até porque eu já era maior de idade, então eu sabia o que eu queria. Ela simplesmente ficou com o pé atrás. E eu fui pra cima sem medo. E na época eu recebi uma oportunidade de montar um estúdiozinho na garagem da minha ex-namorada, pra você ver como que é. Montei um estúdiozinho bem simples, o dinheiro que eu recebi da rescisão, comprei uma maca, comprei os kitzinhos que eu precisava para trabalhar, comprei móveis usados mesmo, até porque não tinha condições de comprar muita coisa, porque o dinheiro que eu recebi não era tanto, e eu precisava investir em workshop também, não tinha como eu entrar na tatuagem sem estudo, porque eu tinha pouco conhecimento, né? Então eu fiz isso, eu investi bastante em estudo e alguns materiais que eram necessários para mim trabalhar. E tudo começou aí. Montei meu primeiro estúdio, até então era só eu. Na mesma época veio a calhar de um amigo meu, ele ficou desempregado, aí ele falou assim, Mike, posso te ajudar aí e tal, sem compromisso e tal. Aí ele começou a me ajudar. Eu vi que tava entrando dinheiro, eu comecei a dar pagar pra ele lá um pouquinho, né, só pra ajudar ele também. Eu lembro que no começo, pra mim, a dificuldade maior era o reconhecimento. Até porque o meu estúdio ficava num bairro muito distante e bem escondido, né? Então era difícil divulgar aquilo. E até porque na época quando eu comecei com o meu estúdio, o marketing digital que hoje está em alta, tem muito conteúdo para você mostrar o seu trabalho, não era tão explorado, né? Então eu tive que fazer bastante panfletagem. Eu lembro que eu gastava muito em gráfica, fazia panfleto pra caramba. Aí juntava eu, meu irmão, meus primos e saía nos bairros inteiros entregando panfleto. Então assim que foi o meu marketing, né? Então era muito difícil. Às vezes quando eu tava sem cliente, pegava panfleto e ia panfletar. Voltava pro estúdio e ia desenhar. Mas a dificuldade maior foi a questão da divulgação, como eu disse, que era um marketing era bem físico, né? Não era tão fácil quanto é hoje. E o conhecimento, as pessoas não queriam pagar pra você, até porque você não tinha, pra mim no caso, né? Até porque eu não tinha tanto nome, né? Tava começando, então tava meio que engatinhando ainda, né? Então era difícil conquistar os clientes, né? Então as coisas foi andando bem aos pouquinhos mesmo, foi bem lento. Mas graças a Deus, tipo, eu tive persistência, eu tive determinação, né? Mas isso aí foi uma das dificuldades. Agora a dificuldade maior, a maior mesmo, foi a questão do quê?
eu tomar a decisão de sair desse meu primeiro estúdio para mim entrar numa sociedade, que foi meu primeiro professor de desenho, ele que me ensinou a evoluir bastante na arte de desenho. Então ele me fez uma proposta de sociedade. Então foi uma decisão bem complicada, porque ele queria montar um estúdiozinho, um ateliê no centro da cidade. E eu sabia o quanto rendia na tatuagem, mas eu não sabia se aquilo era necessário para arcar com um estúdio no centro, mesmo em sociedade. Então foi uma decisão muito difícil de tomar também, né? Mas eu me arrisquei, porque eu acho que se você não se arrisca, se você não toma decisões, você vai ficar sempre preso, entendeu? Você nunca vai evoluir, você nunca vai prosperar. Então eu fui corajoso, mas nunca deixei de estudar, né? O mais importante é isso pra gente, é nunca deixar de estudar. E eu fui pra cima do problema. Fiz a parceria com meu sócio lá, com meu antigo professor, montamos um estúdiozinho no centro de Itapecerica, mas bem melhor a localização, né? E as coisas começaram a fluir. Quando eu vi que as coisas estavam melhorando bastante, que eu consegui estabilizar na tatuagem, não precisei pensar em trabalhar mais para os outros, até porque nem queria, então eu queria ficar só naquilo, né? Então quando eu percebi que estava mais estabilizado, foi quando, tanto para mim, tanto pro meu sócio, meu antigo sócio, o nome, a gente começou a ganhar um certo nome na cidade. Tanto o Maciel, como um professor de desenho, que ele é um excelente professor, então ele começou a ganhar bastante reconhecimento. E eu na tatuagem, percebi que estava vindo bastante cliente, não só de Itapecerica, mas de fora. Tabuão, Embu das Artes, São Lourenço, Juquitiba, que são as cidades mais próximas daqui, né? Então quando eu percebi que eu estava começando a alcançar esse público de fora, foi a hora que eu falei, agora já era, desandou. E aí agora é a hora que as coisas vai começar a pegar, né? Querendo ou não, na medida que o crescimento vai vindo, a sua responsabilidade também, né? E aí foi quando eu percebi que eu precisava de mais gente para trabalhar comigo. E aí é onde eu comecei a integrar pessoas na minha equipe. Tatuadores, body pierce, ajudantes para fazer o marketing, né, e atendimento. Hoje eu posso te dizer que eu me sinto uma pessoa completa na minha área, porque eu consegui alcançar o objetivo que era o reconhecimento na minha cidade. Muita gente me conhece hoje pela minha arte e até mesmo pela minha índole, porque querendo ou não basta você só apenas ser um artista, um bom artista, você tem que ser uma boa pessoa também, né? Então, graças a Deus, hoje eu consigo passar essa transparência para as pessoas conseguem me ver como um artista na cidade e até mesmo uma boa pessoa, né? Então, hoje eu me sinto mais completo, mas assim, sempre tem coisas a mais que você vai querendo almejar, né? Que você almeja, né? Mas eu me sinto muito feliz hoje com o que eu já conquistei, já consegui conquistar coisas que eu sempre sonhei, né? Então isso tudo com frutos do meu trabalho, da minha arte, que é o mais importante, da minha arte. Então eu consegui conquistar bastante coisa com suor, muita tinta na pele, muito desenho no papel, então isso me deixa muito feliz, né? Hoje eu consegui alcançar o meu sonho, que era ter um estúdio conceituado na cidade, certo? Com bastante conceito, bastante reconhecimento, mas ainda está longe do que eu almejo. Bom, um dos objetivos que hoje eu estou almejando bastante, e é o que eu estou fazendo aqui agora, é compartilhar conhecimento. Então acredito que esse é meu próximo passo. Eu quero alcançar o máximo de pessoas, eu quero ajudar o máximo de pessoas, porque só eu sei o que eu passei. Conheço muitos tatuadores de nome também que passou por muito perrengue. Então a gente está tentando fazer o quê? E eu também estou nessa, de ajudar você, de facilitar, de tentar encurtar um pouco esses caminhos para vocês. Então o meu propósito, meu próximo passo é esse, é conseguir ajudar o máximo de tatuadores, o máximo de pessoas com o que eu posso, com o que eu tenho. Bom, jovem, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham se identificado com essa história e espero que isso também sirva de motivação para você continuar, você que está começando, você nunca desistir, porque eu vou falar para você, a caminhada é longa, mas juntos a gente consegue encurtar bastante esse caminho.